Irmãos, vamos orar? Vamos. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para nos dirigir essa manhã, que Ele nos ajude nessa primeira aula bíblica online aí, que nos dirija, que cuide não só de nós, mas de todas as outras aulas que estão acontecendo agora na nossa igreja, né? Os amados estão se reunindo, Gênesis vai se reunir, não só na nossa igreja, mas praticamente todas as igrejas têm também feito isso, né? Tem se reunido aí via internet. Deus abençoe todo o povo dele que nesse momento se reúne para glorificar o teu santo nome. Então vamos orar? Eu vou pedir para o pastor orar. Oi, pode falar. Como vai ficar das crianças? Que depois eu assisto com o Eric. Vai ser depois, né? Eu acho que o Júlio já deve ter soltado o link aí. Se ele soltou, ele não está lá. E aí... A Jenny acabou de enviar o link, aí fica o mesmo esquema das outras semanas. Pode assistir a hora que for possível, tá bom? Então depois eu posso ver, é com ele, né? Sim, pode sim. Obrigada. Nada. Então vamos orar. O pastor, o senhor ora por nós? Oro. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite de paz, por esta noite de repouso. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos mais uma vez. Amém. Obrigado, Senhor, tu és um Deus grandioso, Deus maravilhoso, o grande eu sou, Yahvé, o Deus Altíssimo, todo que está conosco todos os dias. Obrigado pelo privilégio de podermos estar vendo os nossos irmãos e podermos, mesmo diante de toda essa pandemia, mesmo com esse isolamento, estudarmos as Santas Escrituras. Capacita nesta manhã o teu servo, o presbítero Tiago, para que ele possa ministrar com sabedoria esta aula. Tua glória ao teu nome, por tudo que irá acontecer aqui nesta manhã. Abençoa os outros departamentos que estão reunidos. Abençoa, Senhor, toda a tua igreja que se reúne na face da terra. E neste momento, esteja buscando a tua presença. Nos lembramos da Ingrid, ser com ela, Senhor, com sua gravidez. Ó Deus, tudo o Senhor possa concorrer para a tua honra e glória, que ela possa melhorar e ela possa voltar para o seu lar. Abençoa seu esposo e a sua filha. Abençoa os teus cunhados aí, Senhor, ser com todos eles. E abençoe-nos esta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a ideia da gente tentar fazer assim online, é para que, se possível, se alguém quiser, à medida que nós formos conversando, os irmãos participem da aula de escola dominical. Então, eu vou projetar a tela da aula que eu preparei. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, uma adição, mesmo uma correção, fique à vontade, dá um toque, eu paro de falar, e aí o irmão pode fazer as suas considerações, tá bom? Um texto que tem falado muito, já há um bom tempo comigo, é o texto de Neemias. Especialmente o capítulo 1 de Neemias. Por que especialmente o capítulo 1 de Neemias? Porque o texto de Neemias, capítulo 1, e ele é muito breve, né? Eles são apenas 11 versículos, que é o início do retorno do povo de Deus para a terra prometida, para a cidade de Deus, para aquela cidade que Deus estabeleceu para que o seu povo se reunisse ali, cidade onde Deus estabeleceu o templo dele, onde o culto era prestado a Deus, né? Então, Jerusalém e o templo eram centrais na vida do povo, né? Então, eu acho muito interessante esse capítulo de número 1 do livro de Neemias, porque ele é o início daquele grande retorno do povo de Deus para a terra. E por que esse texto tem falado tanto ao meu coração? Porque ele é simples. Ele não é complexo. Né? As coisas que acontecem no capítulo 1 é basicamente Neemias orando a Deus. Basicamente Neemias orando e jejuando ao Senhor. Por um motivo, por uma causa. Então, a gente percebe que aqui no capítulo 1 de Neemias, tudo começa por uma notícia de desespero que leva
Neemias a uma profunda tristeza, como o texto diz e como nós vamos ler. E ao invés dele reagir a essa tristeza, essas más notícias, com desespero, com negação, com murmuração, ele procura o Senhor em oração e em jejum. Por isso que esse texto particularmente tem falado bastante ao meu coração nesses últimos dias. Vamos à leitura? Eu vou projetar para a comodidade dos irmãos e vamos fazer a leitura então de Neemias, capítulo de número 1, versículo de 1 a 11. Vamos à leitura então. Neemias, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disse-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desespero. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aquele que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e aos teus servos que se agradam de temer o seu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Os irmãos percebem como é simples a oração de Neemias? Uma das coisas que me chama a atenção aqui nesse texto, irmãos, especialmente no versículo de número 11, é que Neemias, e é até o título da lição, que Neemias ele diz o seguinte, Senhor, escuta a oração dos homens que se agradam de temer o seu nome, dos homens que têm prazer no temor do Senhor. Senhor, escute a oração dos teus servos que amam viver sob os seus cuidados, sob a tua lei. Você já se perguntou isso? Já se perguntou se é prazeroso para você servir ao Senhor? Se é agradável, se é prazeroso viver essa vida de servo de Deus? De servo de Deus. Já se perguntou e realmente foi atrás dessa pergunta? Se é prazeroso para você servir ao Senhor? Isso é curioso, uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta para nós nos respondermos. Não tenho dúvida de que todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Senhor, não tenho dúvida, este tem prazer no Senhor. Este tem prazer em servir ao Senhor. Por que me chama a atenção esse texto? E eu não vou gastar muito tempo, tá, irmãos, com a introdução, porque os irmãos conhecem bem a história. Neste momento, Israel possivelmente já estava, a essa altura, e eu falo do Reino do Norte, misturado, já era um outro povo. Eles, Judá, no exílio,
eram escravos, não tinham vontade própria, tanto é que ele era copeiro do rei. Então, esse era o cenário dessa história, né? Não era um povo livre, que estava cuidando dos seus interesses, que cultuavam a Deus. Absolutamente não. Como lemos o texto, a cidade está absolutamente destruída. Lemos o texto usa a palavra desespero para expressar o sentimento daqueles que estavam na cidade. E a tristeza, a profunda tristeza de ouvir essa notícia do próprio Neemias. Então, essa era a situação. Essa era a situação de Israel. É curioso, irmãos. Pode falar, alguém falou? É curioso que em momentos de crise é muito comum a gente perder a esperança. É muito comum não haver esperança. É muito comum a gente se esquecer de tudo aquilo que o Senhor prometeu e de que somos povo de Deus apesar das circunstâncias. Por isso que esse texto é importante para nos fazer refletir a respeito de que mesmo em um momento de crise, mesmo em que um momento de duradouro distanciamento, a gente não esperava que ia demorar 2 meses, 70 dias para a gente se reunir. A gente não esperava isso. A gente imaginou que no máximo, eu pelo menos, no máximo depois de 2 semanas, a gente já vai. Sendo muito pessimista, 1 mês, a gente já iria se encontrar de novo. E lá se vão, até o final da nossa quarentena aqui em São Paulo, 70 dias. Com perspectiva de prorrogar. Olha que curioso. Quanto mais tempo passa em um momento de crise, em um momento de sofrimento, em um momento de distanciamento, em um momento em que a gente olha e não perceba as coisas melhorando, quanto mais tempo a gente passa numa situação dessa, a tendência é a gente perdendo a esperança. A tendência é a gente perdendo a esperança e se esquecendo das promessas e da vontade do Senhor e dando lugar ao desespero. Olha para a situação do povo, sempre quando passavam por muito tempo de desespero, por muito tempo de aparente solidão, que aparentemente eles estavam sozinhos, olha como eles reagiam. Por isso que esse texto é importante. Apesar do tempo de distância, precisamos nos manter firmes, confiados de que Deus, absolutamente o Senhor, reina sobre tudo e todos. E olha que curioso, né? Relendo esse texto, o Senhor falou ao meu coração a respeito dessa grande verdade. Neemias, quando começa a buscar ao Senhor, mesmo profundamente triste, como o texto mesmo diz, né? Ele separa um tempo para jejuar e orar ao Senhor. Não se lembram do jejum que fizemos juntos, não se lembram? Por que nós fizemos esse jejum juntos? As Escrituras, quando trata desse assunto, ela vai, especialmente no Antigo Testamento, ela vai tratar desse jejum em momentos solenes, difíceis, em que o povo demandava de uma intervenção direta do Senhor. Então, toda a nação separava um momento para jejuar ao Senhor, para se humilharem diante do Senhor, para que o Senhor pudesse intervir naquela situação. Nós jejuamos ao Senhor, né? E eu acho muito curioso, irmãos, que em momentos como esse, como há um grande quebrantamento do povo de Deus, há uma consciência geral de que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor para que o Senhor haja no nosso meio. Isso é maravilhoso, nessa consciência que todos têm ao mesmo tempo, né? E Neemias ora, com que sentimento ele ora? Olha que curioso, mesmo depois de tanto tempo em exílio, mesmo depois de tanto tempo em cativeiro, ele ora ao Senhor, porque ele crê que Deus é rei absoluto e está acima de tudo e de todos, e que só o Senhor, apenas Deus, pode fazer com que o seu povo retorne à sua terra. Por isso que o título dessa lição, e pensando, relendo esse texto, eu coloquei como Deus reina. É porque apesar da situação, apesar da condição, ele entende, parece que está claro para Neemias, e a gente vai ver isso na sua oração, que Deus reina
absoluto acima de tudo e de todos, acima daquela situação. Inclusive, ele acredita que Deus reina absoluto acima do rei, que nesse momento tem o povo de Judá como escravo. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi quando comecei a estudar as Escrituras é que o centro da nossa vida não somos nós. Parece óbvio, não parece? Parece óbvio. Mas percebam como é que a gente às vezes se comporta ao longo da nossa vida. A gente se coloca no centro, por exemplo, da nossa existência, a gente se coloca no centro das nossas orações, a gente se coloca no centro da vontade de Deus, mas é o contrário. Deus é o centro, deve ser o centro da nossa vida. Lendo um livro sobre os atributos de Deus, o autor, esqueci o nome do autor, ele vai fazer um comentário que eu achei extraordinário, né? Ele fala o seguinte: por que é importante estudar os atributos de Deus, a pessoa de Deus? É porque a gente precisa entender que Deus é o centro de todas as coisas e que é Ele quem sustenta todas as coisas. E aí, aquilo naquele momento ficou meio vago, mas num momento de crise como esse, para mim faz todo sentido. Por que faz todo sentido? Porque mesmo depois de tanto tempo, quando parece que o desespero vai tomando espaço no coração, eu me lembro de quem é Deus, de que Ele está no centro de todas as coisas e de seus atributos. E eu até escrevi apenas alguns. Por exemplo, de que Deus é amor. Deus ama o seu povo. Deus é justo. Gente, Deus é tão justo, Deus é tão justo, Deus é tão justo, que Cristo teve que ir para a cruz. A gente geralmente escuta na igreja, não escuta assim? Olha, o Deus olha para você e Ele vê em você o quê? A pessoa de Cristo. A justiça de Cristo. Atributos de Deus. Deus é misericordioso. Temos os registros nas Escrituras de que sempre quando o seu povo se humilhou diante do Senhor, sempre quando o seu povo se arrependeu dos seus pecados, se colocou em oração, em quebrantamento diante do Senhor, Deus restaurou o seu povo. Deus está sempre próximo do seu povo. Deus é eterno. Não é um momento nosso, não é um momento da vida do homem, por mais difícil que seja, que deve nos afastar dos nossos corações e mentes, essa realidade da eternidade de Deus, de que tudo está diante de Deus em apenas um momento. Louvado seja o nosso bom Deus, irmãos, porque nós temos um Deus que reina absoluto acima de tudo e de todos. Outra coisa que me chamou a atenção nesse texto, e que tem falado bastante ao meu coração, é que Deus é um Deus de promessas. No versículo de número 5, ele reconhece a grandeza de Deus. Olha os atributos do Senhor. Deus dos céus, está acima de tudo e de todos. Deus grande e temível. E é um Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Irmãos, o que é a aliança do Senhor? O que é a aliança do Senhor? A aliança do Senhor não são as promessas do Senhor? Se lembram da aliança? Se andarem nos meus caminhos... Eu até coloquei o texto, mas eu não vou ler. Deuteronômio 29, do 9 ao 29. Se andarem nos meus caminhos, se obedecerem a minha palavra, se guardarem a minha palavra nos seus corações, se não andarem diante dos outros ídolos, serão abençoados, prosperarão, permanecerão na terra que emana leite e mel, que eu os entreguei. Promessas. Quando a gente pensa na importância das promessas de Deus, de Gênesis e Apocalipse, elas são extremamente importantes. A gente, irmãos, quando pensa nas promessas de Deus,
A gente se lembra, por exemplo, dos heróis da fé. As Escrituras dizem que o que lhe foi imputado por justiça foi porque creram. Mas creram no quê? Creram nas promessas. O que Deus fez a Abraão? Promessas. O que Deus fez àqueles homens? Promessas. E eles creram nas promessas do Senhor. Olha que curioso. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele ele de forma proposital, ele estabelece quase que um tripé, as virtudes mais importantes da vida cristã. As virtudes mais importantes que devem ser observadas na vida do cristão. Quais são? O amor, que é o mais importante, a fé e a esperança. A esperança. Aí você se pergunta, mas por que esperança? Esperança, então, primeiro, esperança no quê? Irmãos, no que é que a gente está aguardando? No que esperamos? Uma promessa. Hoje conhecemos a Cristo, Ele foi nos revelado, somos salvos pelo seu sacrifício, compreendemos isso. Nós obedecemos a Deus por intermédio de Cristo, mas ainda falta o cumprimento da promessa que nós mais aguardamos. E qual é ela? Que Cristo vai retornar e resgatar o seu povo. Promessa. Promessa. Às vezes nós nos inclinamos, e é curioso como isso acontece, né? Às vezes nós inclinamos mais ao desespero do que à promessa. Às vezes nós damos mais ouvidos, entregamos a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa meditação, às más notícias do que às promessas. Não é à toa e não é por falta de motivo que as Escrituras, tanto Cristo e o apóstolo Paulo fala isso em muitas das suas cartas, de que nós devemos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento. Essa renovação de mente, de entendimento, de compreensão, o que significa isso? Né? Ele fala isso às vezes de formas diferentes, é trazer à memória o que te traz esperança. Irmãos, nos momentos de calamidade, em que as más notícias parecem prevalecer, devemos trazer à nossa memória, devemos lembrar, devemos professar, devemos confessar, ler para nós, para os outros, a palavra do Senhor que contém as promessas do Senhor. O que o crente tem? O que o cristão tem de segurança? Deus. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso castelo forte. E outra, irmãos, Deus, Ele é fiel. Fiel a quê? A mim? Não, Ele é fiel para cumprir as suas próprias promessas. Ele é fiel à sua própria palavra. Percebe como a gente se esquece dessas coisas? Como a gente às vezes se afasta dessas verdades e olha, quando a gente para pensar nelas, sem sombra de dúvidas, isso aconteceu com os irmãos e acontece comigo todos os dias. Quando se aproxima de mim aquela má notícia de que, além do distanciamento, a possibilidade do corte da minha renda. Se tiver com distanciamento dentro de casa e estiver recebendo salário, não tem problema. Aí quando parar de receber salário, né? Quando essas más notícias começam a nos alcançar, né? E aí o desespero, meu Deus, e agora? Como é que vai pagar essa conta? Descansar na promessa do Senhor. Como é maravilhoso poder meditar nas promessas de Deus, confiar nas promessas de Deus, de que o Senhor vai cuidar de nós, independentemente do que aconteça, porque Ele prometeu que cuidaria do seu povo. Ele não prometeu que a gente não passaria por problemas. Isso Ele não prometeu. Mas Ele prometeu que estaria conosco em todo o tempo. Terceira coisa, irmãos, que esse texto tem falado comigo,
E aí a gente observa na oração de Neemias, olha como ele vai, olha como é descrito os versículos de 7 a 9. Observa. O versículo de 7. Versículo de 7 a 9. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Uma coisa que me chamou e tem me chamado a atenção nesse texto, irmãos, é o fato que, mesmo depois de tanto tempo de sofrimento, os irmãos se lembram que neste momento já passaram aproximadamente 70 anos. Não é isso? Nossa. 70 anos. Quanto tempo que a gente está de quarentena? Nossa. Passaram 70 anos. Que desespero. Mais ou menos 70 anos que eles ficaram no cativeiro. É possível? É possível manter esperança depois de 70 anos? É difícil. Por isso que a tendência, depois de tanto tempo, é a gente ir perdendo, as pessoas irem perdendo a esperança. Mas olha que curioso, irmãos. Olha como que está claro para Neemias quem é Deus e quem é Neemias. Olha, e quando eu digo está claro, não é que ele conhece as profundezas de Deus, não, tá? Não é isso, não. Está claro no sentido de que ele, Neemias, apesar de todo aquele tempo no cativeiro, está muito claro para Neemias que eles estão naquela situação porque eles pecaram contra Deus. Olha como ele começa a oração. Ele louva o Senhor, louva a Deus, mas em seguida ele começa confessando os seus pecados. Eu acho que seria muito razoável que antes de qualquer coisa ele começasse pedindo a Deus que o livrasse daquela situação. Eu acho razoável se a gente visse isso das Escrituras. Que era muito tempo de sofrimento. Mas ele sabe que eles estão naquela situação porque pecaram contra Deus. Ele confessa o pecado do povo, de Israel, de todo o povo, mas também o seu próprio. Às vezes a gente tem uma percepção, irmãos, de quando nós falamos do pecado do povo, é que a gente não faz parte, né, disso. Mas, irmãos, todos nós pecamos contra Deus. E uma das observações que eu tenho feito para mim, uma aplicação pessoal, e eu quero compartilhar com os irmãos. Aplicação pessoal. Que eu até falei isso um pouco com o pastor, né? Que é uma percepção minha, pessoal. Será que esse momento de distanciamento, o fato de não estarmos indo para a igreja, será que também não é... Pessoalmente, eu falo para mim, tá? De todas aquelas vezes que eu tive a oportunidade de estar na casa do Senhor, eu não estive. No dia do Senhor. No dia do Senhor. Domingo. No dia dele. Será que eu não valorizei? Quantas foram as vezes que eu não quis estar na casa do Senhor? Quis resolver problema, quis fazer outra coisa, quis dar outro jeito. Quantas foram as vezes que eu agi assim? Tô falando de mim. Essa é uma aplicação pessoal que e uma reflexão pessoal que esses dias me trouxeram, com base em textos como esse. Né? Porque eu imaginava que sempre estaria lá, no domingo que vem eu iria, no próximo eu estaria lá, teria alguém lá para me cobrir. Por um lado, essa aplicação pessoal a mim, que é um pecado,
porque o dia do Senhor é do Senhor. Nós não temos permissão. Alguém vai falar? Nós não temos permissão para romper esse dia. Então, para mim, esses dias em que nós não podemos nos reunir, tem falado ao meu coração também nesse sentido. Hoje eu estou impedido. Hoje eu sinto falta de estar na casa do Senhor. Muita falta. De estar reunidos os irmãos, de ouvir a palavra sendo pregada lá na frente, dos cânticos, da igreja inteira cantando junto, forte, alto, para exaltar o nome de Deus. Sinto muita falta disso. Mas os momentos que eu tive a oportunidade de estar lá e não estive por quê? Então essa é uma aplicação pessoal que Deus falou ao meu coração. Neemias, irmãos, poderia ter começado pedindo para que Deus o livrasse, mas ele tem consciência dos seus pecados. Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa o meu pecado. E ele lista no versículo 7 e 8 quais são esses pecados. Quais são? Não é uma lista como aquela de Paulo, né, no Novo Testamento, os frutos da carne. É não guardar os mandamentos do Senhor. Não observar os mandamentos do Senhor. O que significa não observar os mandamentos do Senhor, irmãos? Deus tem um povo. Deus revelou a sua vontade para este povo. Nós sabemos como é o viver santo. Sabemos como devemos nos comportar na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no trabalho. Rejeitar esses ensinamentos do Senhor é não guardar os mandamentos do Senhor. Pecar contra Deus. Ô, Tiago. Pode falar, Valtão. Cleide quer falar uma coisa. Pode falar. Não, é que eu estou falando com o Walter aqui, que a gente não é só não ir na casa de Deus, né? A gente teve muitas oportunidades de estar próximo dos irmãos, de falar uma palavra, de ser mais humilde, de ser mais manso, né? Quantas coisas que a gente deveria ter feito e a gente não fez. E eu acho que é muito mais do que ir na casa de Deus, né? Saber que ali, quantas oportunidades a gente perdeu, né? De crescer, né? De estar mais juntos, né? De realmente cumprimentar o irmão, dar um abraço, né? Quanto isso é importante para cada um de nós. Então, eu estava falando isso com ele, né? Que não é só ir à igreja, que é muito mais que isso. Perfeito. Perfeito. E é importante essa reflexão. Percebem como Deus tem falado com todos nós? Com todos nós. Deus tem falado isso aos nossos corações, com todos nós. E, irmãos, que bom nesse sentido, porque Deus fala e o seu povo escuta. Sabe o que é terrível? Olha para o que precedeu o exílio. Lembrem-se quais foram os motivos que precederam o exílio. Deus falava com o povo e o povo não escutava. Deus enviava os profetas para corrigir, no sentido de corrigir o povo, e o povo não dava ouvidos a Deus. Olha que grande privilégio, irmãos. O Senhor falar conosco. E além de tudo, a gente sabe que é a ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações é que nos torna sensíveis à voz do Senhor. Olha que grande bênção, que grande privilégio. Mas você tem razão, Cleide. Não só isso. Não só ir à casa do Senhor. E eu vou fazer só uma observação, irmãos. É óbvio que isso, quando a gente pensa nisso, isso causa uma tristeza, né? A gente, puxa vida, perdi as oportunidades, puxa, quanta coisa eu deixei de fazer, quantos momentos, quantos dias do Senhor eu quebrei por não ter o devido cuidado e zelo para com o dia do Senhor. Mas eu gosto muito também do texto da mulher adúltera. Esse é um texto também que tem falado muito, mas muito ao meu coração. Depois de Cristo interpelar os acusadores daquela mulher, ele vai falar com ela. E aí ele diz a ela assim: cadê os teus acusadores?
Não tem ninguém mais lá. Ele diz, perdoados estão os teus pecados, levanta e vai. Por que eu citei esse texto? Por que ele tem falado ao meu coração? É verdade, pecamos. Eu falo de mim, tá? Pedimos perdão ao Senhor? Pedimos. Vamos em frente. E que as próximas oportunidades que o Senhor nos der, que a gente aproveite melhor para a honra e glória do Senhor. Que a gente não pare lá atrás, mas que a gente siga gratos, porque o Senhor nos perdoou e o Senhor permitiu com que a gente seguisse em frente. Outra coisa que me chama muita atenção nesse texto, irmãos, nós lemos no versículo de número 9, é que Deus, Ele restaura o seu povo. Quantas são as vezes no Antigo Testamento, e não só no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus restaura o seu povo? Que Deus restaurou o seu povo. Até na própria saída do Egito, em que Deus tira o povo do Egito, o povo no deserto se rebela com o Senhor, Deus troca aquela geração, processo de mudança do povo, mas Deus restaura o povo e faz com que o povo acesse a terra prometida. Quantas são as vezes nós chamamos isso de avivamento bíblico, em que o povo estava em condição terrível? Eu sempre lembro do caso de Josias, rei Josias, numa situação de desconhecimento da vontade de Deus, andando diante dos outros deuses, fazendo tudo contrário às ordens do Senhor. Deus restaura o seu povo de forma poderosa. E isso tudo começa por conta de um retorno, arrependimento do seu povo e retorno à palavra de Deus, a obediência a essa palavra. E a gente percebe, irmãos, como Deus tem prazer em restaurar o seu povo. Essa é a quarta e uma das grandes verdades que eu percebo nesse texto e que fala ao meu coração que Deus é da vontade do Senhor e Ele sempre age no sentido de restaurar o seu povo e restaurar os teus servos. Eu lembro de Pedro, entristecido, angustiado depois de ter negado a Cristo, como Deus restaura Pedro. Ele não coloca o dedo na cara de Pedro e imputa a Pedro seus pecados. Mais uma vez, Pedro, arrependido e convencido de que pecou contra o Senhor, Cristo restaura Pedro. Se fôssemos nós, muito possivelmente nós não diríamos a Pedro: Pedro, apacente os cordeirinhos, cuide do meu rebanho. Mas Cristo demonstra sua restauração na vida de Pedro, porque ele, além de tudo, ordena que Pedro apacente o seu povo, que continue servindo a Deus no seu ministério. Neemias também tem consciência, irmãos, que mesmo naquela situação, mesmo o povo tendo pecado, aquele povo ainda era o povo de Deus. Por que eu coloquei esse ponto aqui? Olha que grande privilégio, irmãos, ser povo de Deus. É um grande privilégio. Irmãos, nós temos algo, nós chamamos que a chamada exclusiva, que ninguém tem. Nós somos aqueles vasos de barro em que Deus colocou lá dentro os seus tesouros maravilhosos, oculto a todos e revelado aos pequeninos. O Espírito de Deus, nós cremos assim porque a palavra nos revela, habita em nossos corações. Olha que grande privilégio, temos a palavra do Senhor, somos animados por Ele, Ele nos sustenta, Ele é a coluna de tudo. Agora, esse privilégio, ele não pode, essa grande bênção e grande privilégio, ele não pode ser tomado, usado, irmãos, para vivermos a vida diferente daquela que Ele ordenou na sua palavra para nós. Então, esse é o grande cuidado que a gente tem que ter com esse grande privilégio. É um grande privilégio? É um grande privilégio. Mas é um grande privilégio para que a gente viva em conformidade
com aquilo que ele prescreveu para nós em todas as Escrituras. E para concluir, irmãos, eu falei, pastor, eu vou tentar falar só 20 minutos. É difícil, viu? É muito difícil. Para concluir, eu queria compartilhar um pedido final dele, que é o título da lição. No versículo de número 11, ele vai dizer o seguinte: Senhor, Deus, escute a oração. Escute a oração de quem? Dos que se agradam de temer a Deus. Lá ele fala o seu nome no texto, no versículo de número 11, mas dos que se agradam de temer a Deus. Eu acho esse texto também, e falou o meu coração, porque está expresso na oração de Neemias, que mesmo depois de 70 anos, mesmo depois de tanto tempo de exílio, de sofrimento, não poderem cultuar a Deus como faziam antes, muita gente que estava ali sequer tinha conhecido o templo antes da destruição, na sua primeira glória. Boa parte dos que estavam ali não participaram das grandes solenidades e ajuntamentos. Mesmo assim, haviam entre eles aqueles que se agradavam em viver sob os cuidados e sob o temor do Senhor. Irmãos, eu tenho pensado, e é uma aplicação pessoal, eu tenho pensado bastante disso sobre o fato de ser agradável, de ser bom, de ser prazeroso, ter uma vida sob os cuidados e sob o temor do Senhor. A gente sempre, quando fala da palavra temor, usa essa palavra temor, a gente não deixa de associar ao amor. Porque a ideia de temor, não que a gente não deva temer a Deus, né? Ter medo de Deus, não que a gente não deva, é óbvio que devemos, mas sim associada ao amor. Para que a nossa relação com Deus não seja uma relação apenas de medo, né? De ir para o inferno, de ter medo de Deus pelas consequências ou pela ação, pelo que Deus pode fazer contra mim. Não deve ser essa a nossa relação, e a gente sabe, isso é muito claro para o cristão. Mas a nossa relação deve ser de temor e de amor, deve estar relacionado esse temor com o amor que temos a Deus. E pensando a respeito disso, sobre uma vida de temor, mas uma vida agradável, que me agrada temer ao Senhor, eu lembrei do Salmo 91, versículo de número 14, né? Salmo de número 91, versículo de número 14, tem uma promessa maravilhosa ali, uma verdade maravilhosa, porque é Deus falando, né? Ele diz o seguinte, ao salmista, que porque o salmista se apegou a Deus em amor. Salmo 91, versículo 14. Porque o salmista se apegou a Deus em amor. Olha a observação do próprio Deus na revelação daquele texto. Olha como ele percebe, como é óbvio que Deus sabe, que o homem, no caso o salmista, ele se apegou a Deus não pelos temores, e aquele parecia também um momento de crise, um momento de sofrimento, não pelo que poderia de mal acontecer a ele. Ele não estava diante de Deus apenas pelo socorro ou para tentar garantir uma vida tranquila, não, mas porque amava a Deus. E em resposta, no próprio Salmo, Deus diz, porque se apegou a ele em amor, o Senhor o livra de todos aqueles males. Irmãos, sem sombra de dúvidas, a nossa relação com o Senhor, ela deve não ser uma relação apenas de temor, de medo. É óbvio que a gente não pode deixar de esquecer disso, tá? Essas coisas precisam andar juntas, concatenadas, juntinhas. Mas sem sombra de dúvidas, irmãos, a nossa relação deve ser com o nosso Deus de amor, de gratidão, de agradar-se, de viver de forma, sob o temor do Senhor, de forma que agrada ao Senhor. E quem era Neemias nesses dias, nesse tempo? Ele era um copeiro. Não era um grande estadista, não era aquele que possuía, que tinha a prerrogativa de ser um grande líder. Ele era um servo na corte de outro rei.
Era um homem simples, essa é a ideia. Que orou ao Senhor, que rasgou o seu coração diante daquele momento difícil, de tristeza. E como a gente sabe que acontece a partir daquele momento, ele é ouvido pelo Senhor, é atendido pelo Senhor, e o Senhor o ouve a partir daquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, os irmãos querem fazer algum comentário? Eu gostaria de falar, Tiago. Pode falar, minha irmã. No começo da pandemia, eu não estava meio que entendendo, né? Uhum. O que estava acontecendo. Aí, quando fechou a igreja, passou alguns dias, eu fiquei meio que neurótica, sabe? Quando você falou do medo de Neemias, né? Eu fiquei assim, com muito medo. Mas, assim, eu tinha medo de tudo. Eu pensava, meu Deus, vão lotar os hospitais. E se a gente tiver alguma outra doença, como é que vai ser? E graças a Deus, nós começamos a orar com a Cleide, as irmãs da SAF, e aí nós estamos morando online, né? Uhum. E aí Deus foi me dando uma força, Deus foi me dando uma fé, uma coragem, que agora eu estou bem tranquila, eu estou em paz. Assim como você falou aí na palavra, eu fiquei em paz, sabe? Eu falei assim, nossa, o que tiver que acontecer é a vontade de Deus, né? Se você tiver que morrer ou pelo coronavírus ou por uma outra doença, se essa é a vontade de Deus, a gente tem que aceitar. E aí eu fui aceitando e fiquei bem mais tranquila, consigo ficar mais alegre, claro, né? E feliz. Glória a Deus. Entendeu? E é isso. Glória a Deus. E é isso mesmo, meu irmão. Então, Tiago. Pode falar. Então, quando veio todo esse problema aí da pandemia, a gente sabe que foi permissão de Deus, correto? E eu acho que tudo que está acontecendo, não só a gente está distanciado da comunhão da igreja, a igreja como um todo, de ir até a igreja e tal, mas a gente tem que entender que Deus permitiu que isso acontecesse. É claro, ele tem um propósito de, em casa, nós nos aproximarmos mais da família, nos aproximarmos mais de Deus, realmente fazendo a leitura com a família da Bíblia, orando como a gente está fazendo agora, nos grupos online, em casa, que a gente desenvolve mais a paciência, a questão do desenvolvimento da paciência em casa com quem está com a gente, porque às vezes a gente chega estressado no nosso trabalho, muitas vezes a gente fala coisas que não são legais para quem está com a gente, e eu estou percebendo, isso é algo para mim, né? Como eu estou trabalhando em casa, fazendo os meus trabalhos em casa, a gente também na escola tem as nossas videoconferências, né? Então a gente percebe que eu, particularmente, estou desenvolvendo mais isso, a minha paciência, minha tolerância a você conversar mais, eu e a Cleide, a gente conversa mais agora que a gente está em casa. Não que a gente não conversava quando a gente está na ativa, mas a gente está em contato toda hora, entendeu? Conversando mais, falando mais sobre vários assuntos, sobre a família. Tem menos, assim, menos tretas, né, entre a gente. E está sendo um período, às vezes a gente fala que a quarentena ela é ruim porque você não pode sair de casa, depende do modo que você olha. Se você olhar pelo prisma que está sendo bom porque está aproximando mais as famílias, mais comunhão, está sendo maravilhoso. Por um outro lado, você se distancia no sentido de você não está podendo ter o contato com os irmãos, abraçando os irmãos, cumprimentando, tendo comunhão na igreja. Então, depende de como você olha. Para mim, particularmente,
Tá sendo bom. Não o fato de eu ficar longe da igreja, o fato de eu estar mais com a minha família, poder falar mais com quem está comigo aqui em casa, tal, está sendo muito bom. E agora que a gente pode estar falando em família, com os irmãos assim, é maravilhoso. Realmente parece que a gente se aproxima muito mais de Deus do que quando você está naquela correria doida do dia a dia. Para mim está sendo uma experiência diferente e que a gente possa entender que a gente tem que sair mais fortalecido e valorizar tudo que a gente tem, né? Sem dúvida. Porque Deus está fazendo com que a gente perceba isso e dê mais valor, não às grandes coisas, às pequenas coisas. Né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como você está, que realmente a gente possa sair desse problema, porque a gente vai sair em nome de Jesus e que a gente saia mais fortalecido, né? Amém. Não só eu, mas creio que todos os irmãos da nossa igreja saia mais fortalecida com isso, né? E que valorize realmente as pequenas coisas, os pequenos gestos, né? Verdade. Os benefícios que têm surgido, né? Por um lado, como você disse bem, esse distanciamento, esse afastamento nos privou de muitas coisas boas e abençoadas. Por outro, tem trazido muitos benefícios, né? Mais tempo com a família. Nós temos buscado a Deus pessoalmente nas nossas casas. Sem sombra de dúvidas, temos lido mais a palavra do Senhor. Esses são muitos outros benefícios que Deus tem permitido e tem, com isso, abençoado, feito seu povo crescer. Então, não é de todo ruim. Por isso que eu digo, por um lado, uma perda, mas por outro, Deus tem abençoado muito o seu povo nesse momento. Né? Muito, muito, muito o seu povo nesse momento. Tem nos feito crescer muito nesse momento. Né? Você tem razão, Walter. Irmãos, mais algum comentário? Ô Vaso, só em relação ao temor, né? Você disse bem, temor sem amor não adianta. Porque, olha o caso de Salomão, por exemplo, né? Por exemplo, não tinha ninguém mais. Lembra a sabedoria ligada com o temor? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Então, ele não era um homem sábio, então ele tinha temor. Mas quando a gente pensa no amor e temor, nós conseguimos entender o capítulo 11, então, de 1 Reis. A queda dele, veja ali, deixou de amar ao Senhor e amor às outras mulheres. Veja as citações que o escritor fala acerca do amor de Salomão por outras mulheres, né? Isso foi o erro dele, né? Ele deixou de amar o Senhor para amar aquelas outras mulheres, né? Aí foi que o coração dele... Veja o que fala de amor e o coração, né? O coração dele se deixou levar, né? Então o temor foi embora, porque o amor também, né? O amor de Deus, o amor que ele devia amar a Deus, o amor às outras mulheres. Isso foi ruim na vida dele, né? Muito interessante. E eu estava aqui pensando na pregação de hoje, né? Eu posso usar todas essas divisões que você colocou aí, que Deus reina, Deus cumpre as suas promessas, não é? Eu posso usar tudo isso. Que Deus é santo. Rapaz, o texto que eu escolhi hoje cabe tudo isso que você falou aí. Que Deus reina, não é? Que, por exemplo, se eu vou falar de Moisés, Neemias era o copeiro do rei. Mas era um pastor de ovelhas. Né? Deus reina, Deus é santo. Essas divisões são a mesma. Deus restaura. Eu tenho todas as suas divisões aqui. Né? Mas muito bom. Muito bom. E você falou bem, né? É um texto simples. Dá pra gente compreender com uma facilidade que leu compreendeu, né? Muito bom, viu, Vaz? Muito bom. Rapaz, eu tenho de livro aqui, uns 3 livros aqui, falando de Neemias como líder. Muito interessante, né? A questão dele como liderança. Mas eu lembro que há muitos anos atrás eu fui num acampamento e o pastor falou sobre Neemias. Rapaz, foi um negócio muito bom que ele falou de Neemias. Deve ter guardado essas coisas até hoje.
ele foi colocando, né? Nossa, foi excelente a aula que ele deu sobre Neemias. Muito bom, viu? Neemias é sempre para os dias de hoje, né? Neemias é para os dias de hoje mesmo. Deus é santo, Deus reina, Deus restaura, não é? Isso é muito bom, viu? É muito bom, Deus é santo. Muito bom, valeu, hein? Não se preocupe não, viu? A gente não é senhor do tempo, a Rose estava lembrando aqui, né? Você queria fazer em 20 minutos? Não. A gente não é senhor do tempo, não. Então fique em paz, muito bom. Deus abençoe, viu, Vasco? Glória a Deus. Glória a Deus. O texto de Neemias, ele é um texto extraordinário, né? Assim, uma das coisas que Deus, nas Escrituras, que fala muito ao meu coração, é como Deus pega uma pessoa simples. A gente, quando lembra de Moisés, o pastor falou de Moisés, né? Eu gosto de Moisés daquele que abre o mar, meu. Eu gosto de lembrar desse aí, entendeu? Daquele que manda a nuvem lá na frente, lá o sol. Eu gosto desse aí, que levanta o cajado, que cai peste de tudo quanto é lado. Eu gosto desse. Né? Eu gosto desse aí. Aquele que ninguém se metia com ele. Mas olha que curioso. Olha os começos. O pastor fala muito isso nas pregações. Olhem os começos. É verdade. Olha como Deus pega um homem simples, pastor de ovelha, lá perdido no deserto, ninguém nem lembrava quem era Moisés. Fantástico, pastor. Glória a Deus. Verdade. Muito bom, Vasco. Irmãos, mais algum comentário? Não. Ô, Vasco. Oi, presbítero. Tudo bem? Beleza. Queria só comentar aí um pequeno trecho, né, que você no início você falou sobre perder a esperança, né? Uhum. E esse momento de confinamento, a gente tem ouvido muito, né, essas questões, as pessoas ficam sensíveis, né? E acaba realmente perdendo a esperança em muita coisa. Mas no tocante à esperança, né, nós temos em Romanos, né, aquela citação, né, da esperança. Mas em Tiago também fala um pouquinho aqui, o trechinho pequeno, e Tiago 1 fala assim, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontravam na dispersação, saudações, né? Versículo 2, os benefícios das provações, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Então, de 1 a 4 aí, nos remete para essa questão de não perder a esperança, né? E também em Oséias, né? Versículo 6, capítulo 4, também fala, né, sobre a esperança. E nós não devemos perder nossa esperança, porque nós temos um Deus todo-poderoso, o único Deus, né? Em quem a gente confia. Então, tudo que acontece, tudo que vem acontecer, a gente não pode perder a esperança, porque Deus é maior. Deus é todo-poderoso e Ele é nosso Deus. Então, a palavra também diz que a gente perde a esperança por falta de conhecimento.
conhecimento da palavra de Deus, né? Porque aquele que conhece a palavra de Deus sabe que Deus é todo-poderoso, né? E que em momento algum a gente pode perder a esperança porque nós estamos com Deus. Então, difícil situação né, passar pela provação. Mas nós temos a certeza que a provação, né, é que nos dá essa condição de perseverar. Perseverar nos caminhos do Senhor, perseverar na dificuldade, sabendo que Deus está conosco, né? Então, a gente não pode perder a esperança, tendo em vista a palavra, né, que é a verdade, que nos conforta, que nos orienta, que nos ensina. E é nesse momento, né, de estudo bíblico que nós somos fortalecidos, né, através do conhecimento da palavra. E é assim que a gente faz a manutenção da nossa fé. É isso que eu queria dizer. Glória a Deus, verdade. Louvado seja o Senhor pela leitura da palavra. É verdade, irmãos. Obrigado também pelo estudo. Glória a Deus. Irmãos, mais alguém quer falar? Se não, então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Porque graças a Ele, mesmo assim conseguimos nos reunir e estudar a palavra do Senhor. Que bom que o Senhor tem nos dado essa ferramenta para, apesar que distantes, próximos, pelas telas. Então vamos orar. Eu vou pedir para o Senhor Anselmo, o Senhor ora por nós? Vamos orar. Então, oremos. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos e te bendizemos, porque somente Tu és Deus. Glorificamos a Ti, ó Deus, porque Tu nos tem dado toda a sabedoria, Tu nos tem dado toda a paz que vem de Jesus. Tu nos tem dado o conforto nos nossos lares, Tu nos tem nos resguardado deste mal e também nos tem dado a oportunidade de estarmos reunidos com os irmãos, apesar de distantes, mas através do aplicativo, para podermos estar intercedendo pelos irmãos, estar agradecendo pelas graças recebidas e estarmos, ó Deus, louvando a Ti, porque somente Tu és Deus de todo, merecedor de todo louvor, toda glória, Pai. Amém. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela essa manhã, por esta oportunidade, Pai. Que Tu esteja nos fortalecendo ainda mais. Que possamos, ó Deus, através da Tua palavra, estar meditando sobre os Teus ensinamentos, para que possamos, ó Deus, como acabamos de comentar, ter esperança e perseverar nos Teus santos caminhos, Pai. Amém. É a oração que eu faço agradecido e com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.